Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, eu sou médica veterinária aqui da Clínica Saúde Rural e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a abronemose. Foi um convite do Léo, nosso estagiário, para o grupo de vocês, né? EcoSPUC, grupo de estudo, e aí ele preparou algumas perguntas e a gente vai respondê-las aí da melhor forma. Vamos lá! O que é a abronemose e como ela é transmitida? Então a abronemose, ela é uma doença, né, que ela tem duas versões, ou ela é gástrica ou cutânea. Ela vem de um nematóide e ela é transmitida por um vetor intermediário que é a mosca doméstica ou a Stomox calcitrans, que é a mosca dos estábulos, né? Então a partir do momento que o animal defeca a larva no estágio L1, que é uma larva mais nova, digamos assim. A própria larva da mosca, que também está presente no esterco do cavalo, vai consumir a larva do nematóide, a L1, e depois de 2 semanas, essa mosca já adulta vai depositar essa larva L1, que já virou L3, no cavalo, onde ela deposita normalmente comissura labial, conjuntiva, então no canto do olho, alguma ferida pré-existente, porque a mosca sempre vai atrás da secreção para se alimentar e acaba depositando essa larva L3 da abronemose, do nematóide. Outra forma também é a ingestão da mosca diretamente dita. Então ele pode ingerir nos bebedouros, nos comedouros, e aí o ciclo do nematóide vai se completar dentro do cavalo. Então a forma gástrica, sim, ela fecha o ciclo. Agora a forma cutânea, não. Ela forma ali a ferida, mas não completa o ciclo. Bom, e qual é o grau de ocorrência? Grau de ocorrência. A gente pega bastante caso aqui na nossa clínica, principalmente a campo, então a gente atende na clínica e a campo também. E a estação do ano que a gente mais atende é no verão. Essa ferida também ela é chamada de ferida de verão, né? Exatamente por isso. Porque a mosca precisa de um ambiente úmido e quente. Então é tudo que o verão tem. Então é o ambiente propício tanto para a proliferação da mosca e da abronemose. Quais são as regiões do animal que são mais acometidas? As regiões. Então, como eu já falei, a gente pega muito na face, na comissura labial, porque normalmente a comissura labial está rachada ou está machucada pelo bridão, pelo freio, canto do olho também pela secreção liberada no globo ocular, a mosca vai ali se alimentar da secreção, próximo aos olhos também, próximo ao focinho, na narina. A gente pega muito também numa ferida pré-existente nos membros distais, então do carpo e do tarso para baixo a gente atende bastante. Algumas vezes a gente pega no prepúcio de alguns garanhões e a gente já pegou um pouco mais raro na parte ventral do abdômen, também a gente já viu. Quais os sinais clínicos externos e sistêmicos apresentados pelo animal? Os sinais clínicos sistêmicos, ele é bem menor ou quase que assintomático. Então, a forma gástrica, alguns estudos relatam que o máximo que ela vai causar é uma gastrite branda. Então, a gente confirma isso com a gastroscopia, né? Na verdade, ela libera muito muco no estômago a fim de tamponar essa irritação. E casos mais raros pode acontecer úlcera e alguns relatos já na literatura eu nunca vi, mas que ela pode sim ter predisposição para a região pulmonar. Então ela pode também atacar os pulmões. Na forma cutânea, aí sim os sinais clínicos são quase que clássicos, assim. Então a gente vê feridas normalmente redondas, próximas ao olho, face propriamente dita, e nos membros distais é uma ferida normalmente com uma granulação exuberante, com muito prurido, então é uma ferida que coça bastante, porém ela não é tão úmida como a pitiose, né? E normalmente a pitiose ela é côncava, e nessa da abronemose não, ela é um pouco mais exuberante, assim, parecido com um corte, uma laceração que formou uma granulação na sua fase de cicatrização. Quais são os métodos de diagnóstico da abronemose?
Na minha opinião, os métodos de diagnóstico, a gente leva muito em consideração os locais onde a ferida está. Então, conjuntiva, comissura labial, face, de modo geral, é quase que patognomônico que é a bronemose. Na parte distais dos membros, a gente pode ficar em dúvida, mas na hora que você faz a limpeza, que você vasculha o ferimento, você consegue até visualizar as larvas do nematóide, aí fechando, claro, o diagnóstico. Qual que é o protocolo de tratamento de eleição? Então, o protocolo de tratamento, eu brinco assim com os estagiários e com os colegas, falo assim, o seu tratamento ele vai ser tão bom quanto o seu diagnóstico. Então, a partir do momento que você tem o seu diagnóstico preciso e certeiro, existe N protocolos de tratamento sobre a bronemose. O que a gente faz quando a gente vai atender? A gente não foca só na ferida, só no nematóide. A gente olha o cavalo como um todo, sistemicamente. Então, se o cavalo está magro, se o cavalo está muito gordo, se o cavalo tem presença de ectoparasitas, se a mucosa do cavalo está anêmica, se está ictérica, se ele tem alguma outra doença predisposta. Então, a gente sempre faz um hemograma para auxiliar o nosso tratamento. Então, a gente sabe que a cicatrização da ferida ela é muito mais rápida quando, por exemplo, o seu cavalo está bem de saúde. Quando a microbiota do seu cavalo está bem, um monte de artigo aí nos mostram que a cicatrização ela é muito mais rápida. Então a gente trata o cavalo como um todo. Por exemplo, a gente pega muito caso em que a babesiose está junto. Então ela aproveita dessa baixa imunidade e toma conta do animal. Então a gente entra com tratamento para babesiose, se ela existir, tratamento para alguma outra doença oportunista, a gente faz uso de polivitamínicos, a gente faz uso, agora focando na bronemose, os vermífugos sistêmicos. Então a gente fazia antigamente 4 doses durante 4 semanas, agora a gente aumentou para 6 doses durante 6 semanas de ivermectina oral. E a gente faz uma pasta, uma pomada para ferida, né? É claro que vai depender do tamanho dessa ferida, né? Então, às vezes a gente chega para atender o animal clinicamente, a gente tem que intervir de uma forma cirúrgica. Então, se ela já tem uma granulação exuberante, esse bordo não vai fechar. Então, a gente tem que primeiro debridar a ferida, entrar, né? Fazer uma cirurgia, diminuir deixá-la um pouco côncava em relação ao bordo e aí sim passar uma pomada. Normalmente essa pomada a gente coloca um repelente para as moscas, a gente coloca uma pomada já feita, uma pomada microbiana, a gente coloca também um pó microbiano junto, corticoide, porque essa ferida ela coça demais, então a gente coloca não tanto para não prejudicar a cicatrização, mas a fim de melhorar esse prurido, essa coceira. A gente coloca a gente chama de Neguvon, mas é para um parasiticida, a gente coloca junto e a gente passa 2, 3, 4 vezes por dia a fim de matar esse nematóide local também. Existe alguma contraindicação? Sim, eu já vi protocolos contraindicados na minha opinião. Alguns protocolos dessa pomada, o pessoal usa sulfato de cobre, coloca iodo, até formol. Eu sou contra esse tipo de substância irritativa, porque eu acho que não ajuda a ferida, eu acho que só atrapalha a cicatrização. E já vi também fazer 20 doses de ivermectina oral, eu acho que também é contraindicado, na minha opinião, uma superdosagem. Qual que é a média de duração do tratamento? A média de duração vai depender muito, como eu falei, da parte sistêmica do cavalo, como ele está, e da extensão da ferida. Se é mais de uma, se a ferida é muito grande, se a gente teve que entrar cirurgicamente, se a gente teve que debridar essa ferida. Depende muito também de quanto tempo esse cavalo tem essa bronemose. Então, em média, 6 semanas, 7 semanas, uma bronemose moderada dura em média isso aí.
Qual que é o prognóstico do animal com a bronemose? O prognóstico, de novo, vai depender do estado geral dele e do tamanho dessas lesões. Mas se for lesões pequenas, vamos lá, de 7 centímetros na face e o animal está no score corporal, estado geral bom, eu acho que o prognóstico é favorável. Se não, o prognóstico é sempre reservado. Principalmente essas feridas já com muito tempo, já próximas às articulações ou na conjuntiva já com algum comprometimento da visão do cavalo. Então vai depender muito de como o animal se apresenta pra gente. O animal ele pode apresentar alguma sequela quando acabar o tratamento? Pode. Infelizmente a gente já chegou para atender um cavalo que já havia perdido a visão de um olho. Dependendo da extensão das feridas, ela pode comprometer tendões, ligamentos, articulações. A gente já pegou também um caso de um garanhão que tinha uma ferida muito extensa no pênis e prepúcio. Então eu não sei se ele conseguiu montar depois, cobrir normalmente, mas eu acho que ele ia ter alguma dificuldade na parte reprodutiva. Quais as medidas de prevenção para a bronemose? Essa pergunta ela é importantíssima. A gente sempre recomenda nos ranchos, nos aras, nas fazendas, tentar pelo menos seguir um protocolo de prevenção para as moscas. É o grande desafio nosso hoje nas propriedades. É claro que um rancho pequeno com muito cavalo, é quase impossível você conseguir controlar a mosca nesses locais. Então o que a gente prescreve? Tenta manter o seu animal sempre vermifugado, com vermífugo sempre em dia. De cada 60, 90 dias, troca a base do seu vermífugo. Entre em contato com o seu médico veterinário. Eu acho que assim, a prevenção ela é o caminho para frear essa doença que ataca tanto os nossos cavalos e que causa um prejuízo econômico gigante nos cavalos, principalmente os cavalos de esporte. Bom, acabou as perguntas. Eu, como representante do grupo aqui, queria agradecer por você ter conseguido arrumar um tempinho para encaixar a gente na sua agenda. Eu que agradeço, Léo. E é isso. Obrigado. Valeu, grupo. Até a próxima.